Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, mais cedo eu já coloquei um vídeo aí, né, um registro histórico aí sobre esse dia, 4 de dezembro e tal, que aconteceu ali há 6 anos atrás, né, 4 de dezembro de 2011, que foi o evento, né, que dá nome ao canal. Acredito que é bom ter esse tipo de conteúdo para caso alguém tenha dúvida se isso realmente aconteceu, pode consultar ali o vídeo. E eu resolvi aproveitar a data para fazer uma outra situação, que é relembrar aí os nossos heróis do 6-1, né? Como foi a carreira de cada jogador desde aquela ocasião, desde aquele belíssimo dia, né? Aquela tarde de futebol em Sete Lagoas. Então vamos abordar aqui como foi a carreira de cada jogador desde aquela vitória épica do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro, começando pelo goleiro Rafael, né? Muita gente não se lembra disso, mas o Fábio estava suspenso para o jogo. Nosso goleiro foi o Rafael na ocasião, fez uma atuação muito correta, muito ok por sinal, assim como a grande maioria das atuações do Rafael pelo Cruzeiro foi muito consistente, né? Não só naquele momento, mas até hoje na sua carreira. Rafael, que segue no Cruzeiro até hoje, fez em 2017 seu maior número de partidas como goleiro do Cruzeiro, né? Ele que vinha sempre sendo um reserva do Fábio, mas como o Fábio se lesionou na temporada passada, o Rafael pôde jogar aí quase um ano, né? Ele jogou quase o segundo semestre todo de 2016 e a maior parte do primeiro semestre de 2017 também, tendo um bom desempenho, já se mostrou um goleiro importante e pronto para substituir o Fábio quando esse realmente pendurar as luvas aí, o que pode acontecer ao final de 2019, que é o período do contrato dele. A lateral direita naquele dia foi ocupada por outro jogador que ainda está no Cruzeiro, que é o zagueiro Léo, que jogou improvisado como ala na ocasião. O Léo, que é exemplo do Rafael, é um cruzeirense assumido, né? Chegou ao Cruzeiro em 2010, teve sua carreira iniciada lá no Grêmio, passou rapidamente pelo Palmeiras, chegou no Cruzeiro segundo semestre de 2010 e está no clube desde então. É um jogador que já passou por fases, foi muitas vezes reserva do Cruzeiro aí. Sempre que a gente teve duplas de zaga melhores, digamos assim, o Léo ficou no banco e nunca criou caso, cara. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, ele é um cara muito de grupo mesmo. Foi titular na campanha do título brasileiro de 2014, né? O Bruno Rodrigues se lesionou, ele acabou sendo titular na maior parte da campanha. Sem falar na conquista da Copa do Brasil agora de 2017, que ele fez partidas realmente impecáveis ali no momento final. As duas partidas decisivas contra o Flamengo, então, foram partidas assim de manual, cara. Daquela de mostrar para um zagueiro da base e falar aqui, ó, é assim que você tem que jogar numa final. Do outro lado, na lateral esquerda, a gente tinha Diego Renan. Dieguinho, que é cria da categoria de base no Cruzeiro, tinha contrato com o Cruzeiro até o fim de 2016, inclusive. Passou por empréstimo pelo Criciúma em 2013, passou emprestado pelo Vasco também em 2014, em 2015 e 2016 esteve no Vitória, 2016 inclusive foi muito bem, marcou inclusive 11 gols na temporada, e agora em 2017 ele fez parte lá da reconstrução da Chapecoense, é jogador da Chape atualmente, não foi titular na temporada, até porque o Reinaldo fez uma temporada muito boa, né, e o Diego Renan acabou sendo suplente dele. Mas tá aí com seus 27 anos e é um jogador útil para muitos clubes aí do futebol brasileiro. Acabou que a torcida pegou bastante no pé dele aqui no Cruzeiro também, né? E a gente meio que não lembra ali que o cara só pegou time ruim, né? Aquela época dele ali, 2011, 2012, uns times que realmente, assim, era maiado. E é aquele negócio, cara, o jogador mediano em time bom, ele joga bem. Agora, o jogador mediano em time ruim, ele vai na onda do time. Se o time é ruim, o cara cai também. Mas o Dieguinho tá lá na Chapecoense, como o Reinaldo volta de empréstimo agora pro São Paulo, é possível que ele seja o titular da Chape aí no ano que vem. A nossa dupla de zaga, né, era formada por Naldo e Vitorino, acho que muita gente nem lembra. O Naldo é um jogador que chegou ao Cruzeiro depois de se destacar em 2010 pela Ponte Preta, ficou no Cruzeiro só durante o ano de 2011, era até um zagueiro razoável, não era um zagueiro ruim, tá? Conseguiu até fazer boas atuações, mas o time não era nenhuma maravilha. Ele era jogador de empresário e justamente por isso os empresários o colocaram no Grêmio para 2012. Lá no Grêmio ele se destacou e acabou sendo vendido ao futebol europeu. Ele passou pelo Bolonha da Itália, pelo Getafe da Espanha, pelo Sporting de Portugal, pelo Krasnodar da Rússia e atualmente voltou ao futebol espanhol para jogar no Espanyol, né, que é o rival do Barcelona lá na cidade. Já com 29 anos está conseguindo construir sua carreira ali no futebol europeu, tem contrato com o Espanyol até 2020
e não é propriamente um titular lá do time atualmente, mas tem 5 jogos na temporada e não marcou gol. O outro zagueiro, Vitorino, né, que veio após se destacar no futebol chileno na Universidade do Chile e inclusive fazer uma ótima Copa de 2010 pela seleção uruguaia, chegou ao Cruzeiro em 2011, ficou no clube até 2014, mas durante o ano de 2014 ele já estava emprestado ao Palmeiras, tá? Por quê? Porque ele jogou pelo Cruzeiro mesmo só 2011 e 2012. Em 2013 ele ficou o ano todo se tratando de lesão, e eu lembro até que na época eu trabalhava, ia lá dentro do Cruzeiro para ver treinos e tal, ele até treinava, mas estava assim bem fora de forma mesmo, um pouquinho acima do peso e tudo. Aí acabou sendo emprestado ao Palmeiras em 2014, voltou a jogar futebol profissionalmente, depois passou pelo Independiente da Argentina, pelo Nacional do Uruguai. No Nacional ele inclusive voltou a ter um bom desempenho, até voltou a ser chamado para a seleção uruguaia, e agora em 2017 está jogando no Cerro Porteño, ao lado de outro jogador que também estava no 6x1, que eu vou falar dele mais para frente. Mas o Vitorino já é um veterano, tá aí com seus 35 anos, mas aquela breve passagem dele ali, especialmente quando ele chegou no Cruzeiro, o cara tava jogando demais, não sei se vocês lembram, assim, tecnicamente era um ótimo zagueiro, depois acabou sendo minado pelos problemas físicos, né, paciência da vida. Na ocasião o Cruzeiro jogou com 3 volantes e um meia, né, o primeiro desses volantes foi Leandro Guerreiro, que inclusive marcou um gol na partida, né, que era cabeludo, e depois do jogo, né, ele acabou cortando o cabelo, teve situação com a esposa dele, uma situação familiar complicada também. O Leandro Guerreiro ficou no Cruzeiro até 2013, foi inclusive campeão brasileiro na oportunidade, e depois saiu para defender o América, né, onde jogou mais 3 anos até o fim de 2016, e atualmente ele não tem clube. Inclusive eu acho até que ele aposentou, mas eu não vi nada oficial assim de que ele tinha realmente se retirado da carreira de futebol. Inclusive vale ressaltar que sempre que ele ia pelo América jogar contra o Atlético, os caras queriam pegar no pé dele, ele metia aquele 6 assim, ó, maroto, suave assim, pro juiz nem ver, nem criar caso. Um cara que representou muito aí, eu pelo menos tenho muita gratidão pela passagem do Guerreiro pelo Cruzeiro. Outro volante que também marcou gol naquele dia foi o Fabrício, né? Um jogador muito identificado com o Cruzeiro, que acabou fazendo do 6x1 seu último jogo com a camisa celeste, que logo depois ele foi jogar no São Paulo, ele pediu muito, não queria renovar e tudo mais. Foi um cara que marcou positivamente sua passagem pelo Cruzeiro, jogou muita bola por aqui, e desde que saiu do Cruzeiro também não conseguiu mais se acertar, nem no São Paulo, nem no empréstimo ao Vasco. O último clube dele foi o Joinville em 2015. Como já está com 35 anos aí, há 2 anos sem jogar profissionalmente, eu acredito que a carreira dele já tenha acabado, mas ele também não anunciou a aposentadoria, ou pelo menos eu não encontrei nenhuma notícia a respeito. O outro volante era o Charles, né, que foi revelado pelo Cruzeiro, passou ali pelo Ipatinga, se destacou, voltou ao Cruzeiro, foi vendido para o futebol russo. Da Rússia ele voltou para o Santos, não jogou bem no Santos, mas aí no Cruzeiro conseguiu alguns bons momentos ali em 2011, e o Cruzeiro foi lá e meteu 4 anos de contrato para ele ali em 2012, aí ele veio, jogou 2012 pelo Cruzeiro, não foi nada bem. 2013 ele foi emprestado ao Palmeiras, que estava na Série B, acabou jogando por lá, mas não houve acerto para continuar. 2014 ele voltou para o Cruzeiro, não quis ser emprestado para clube nenhum, o Cruzeiro também não quis usar, ele ficou o ano todo treinando separado, e em 2015 ele acabou voltando a ser aproveitado pelo Cruzeiro, fez inclusive 32 jogos e 3 gols durante a temporada, mas aí dizem que o salário dele era um belíssimo, de um absurdo também, e aí ao fim do contrato ele deixou o clube e foi jogar no Antalyaspor da Turquia. É um time da primeira divisão turca que tem uns caras bons lá, tem o Nasri, tem o Eto'o, tem o Sandro, que era volante da seleção, que jogou no Tottenham e tudo. Enfim, tá de boa lá, tá jogando na Turquia, é titular, tá seguindo bem a sua carreira lá no futebol europeu. O meia do time, né, o grande arquiteto ali do 6x1, foi Roger, ele que teve grande exibição, marcou gol, deu assistência, driblou, fez tudo o que ele não estava fazendo há tempos, né? Ele vinha fazendo uma temporada complicada, tinha sido expulso no jogo que nos eliminou da Libertadores contra o Once Caldas, estava vivendo um momento ruim no clube, mas ali naquele dia, naquele clássico, o Roger jogou tudo, jogou demais. Não sei se vocês lembram, ele tinha uma treta com o Gilberto, né, que era outro meia também, eles tinham uma disputa não só por posição, mas tinham problemas pessoais lá também e tudo mais. Acabou dando tudo certo, no fim das contas a gente se salvou do rebaixamento. Em 2012 o Roger continuou jogando no Cruzeiro,
mas assim, cada vez com mais problemas físicos, mais dificuldade, até que chegou uma hora que o pessoal do Cruzeiro falou: vamos rescindir aí, bicho, não tá dando mais não e tal. E ele acabou rescindindo o contrato com o Cruzeiro, assim, no meio da temporada mesmo, deixou o clube e inclusive deixou a carreira, né? Ele optou por se aposentar definitivamente do futebol. Ele que já estudava jornalismo, inclusive, né? Dizem que ele já estudava jornalismo aqui em BH, e após o término da carreira virou então comentarista esportivo. Hoje está lá comentando pela Globo, entre aspas, né? Pela Globo ele faz um programa lá no Sport TV. De vez em quando ele dá umas manotas, inclusive é bem ruim de matemática, né? Como mostrou recentemente um episódio aí, mas tá fazendo o trampo dele, cara. Tá melhor que nós aí, ó. Tá rico, tá comendo bem, tá feliz, tá tudo show de bola pra ele. E eu recomendo que vocês vejam um vídeo que o Montijo pergunta pra ele. O Montijo recentemente, acho que quando ele tava anunciando saída do Botafogo, inclusive, ele faz uma pergunta: o que que se passou na cabeça do Roger pra ele fazer o 6 lá, aquele 6 assim que ele faz no jogo do Campeonato Mineiro de 2012, que é um jogo que inclusive ele dá uma porrada no jogador do Atlético, um socão no cara por trás, assim. O Roger tava muito louco naquele final de carreira, ele arrancava a cabeça de raposão, batia nos outros, aí de vez em quando jogava bem. O fim de carreira dele foi movimentado. Agora pensa numa dupla de ataque ruim, os caras feios mesmo, os caras que brigam com a bola. Não vou dizer que os caras são ruins assim não, mas enfim. Se não fosse o 6-1, eu tenho certeza que a forma como a gente se lembra de Wellington Paulista e Anselmo Ramon seria um pouquinho diferente. O Wellington, que defendeu o Cruzeiro entre 2009 e 2012, né, marcou um total de 75 gols pelo Cruzeiro, que é um número muito expressivo. Desde que deixou o Cruzeiro, ele passou pelo Criciúma. Pelo Criciúma, na verdade, o Cruzeiro que emprestou ele para lá foi 2013. Inclusive, quando a gente foi campeão brasileiro em 2013, né, a gente acabou sendo campeão antes mesmo do apito final contra o Vitória, graças a uma vitória do Criciúma sobre o Grêmio, salvo engano, com gols de Wellington Paulista. Então ele acabou nos ajudando a ser campeão brasileiro em 2013 indiretamente aí. Em 2014 ele foi jogar no Inter, teve uma temporada não tão boa lá no Inter, ele era ali o reserva do Rafael Moura, disputava a posição com o He-Man. Em 2015 ele foi jogar no Curitiba, não conseguiu marcar muitos gols. Depois foi parar no Fluminense, onde também não teve destaque. Passou o ano de 2016 emprestado à Ponte Preta, marcou 10 gols na temporada. E agora 2017 ele defendeu a Chapecoense, onde marcou 16 gols em 64 partidas durante o ano. Tem gente que fala no Wellington Paulista voltar pro Cruzeiro. Não, gente, tá? Deixa o Wellington Paulista no passado, tá? Se vocês verem o Wellington Paulista jogando pelo Cruzeiro hoje, vocês vão tomar raiva dele. Então deixa a lembrança boa prevalecer. Já o Anselmo Ramon foi contratado pelo Cruzeiro muito novo, né? Quando era ainda jogador da base. Passou por vários clubes ali emprestado e tudo mais, até finalmente ter sua primeira oportunidade no Cruzeiro justamente em 2011. Marcou 10 gols em 25 partidas na oportunidade. 2012 ele voltou a ser muito aproveitado, fez 13 gols no ano, mas a média já caiu bem, porque foram quase 50 jogos. E na temporada 2013 também fazia parte do elenco, que tinha ali a disputa pelo ataque do Borges, que era o titular, o Anselmo Ramon, que era o cara que ninguém queria que jogasse, e o Vinícius Araújo, que então era uma boa promessa da base. Ele acabou fazendo apenas 2 gols durante a temporada, mas teve até algum desempenho bom. Por exemplo, o clássico de reabertura do Mineirão, o primeiro gol que sai acaba sendo um gol do Marcos Rocha numa jogada que é dividida com ele, né? E ele tinha a comemoração clássica lá de ciscar e tudo mais. É um cara muito identificado com o Cruzeiro, que nunca perde a oportunidade de dar uma zoada no nosso rival. Em 2014 ele foi emprestado ao Hangzhou Greentown da China, precisei treinar para falar esse nome. Fez um bom desempenho lá, marcou muitos gols, o que fez com que os chineses o comprassem em definitivo. E por lá ele continuou, mas o desempenho dele vem caindo a cada ano. Na temporada passada, 2016, o time foi rebaixado, ele teve lesão grave e tudo mais. Esse ano, 2017, ele jogou algumas partidas, mas quase não fez gol. E o time também continua na segundona chinesa para a próxima temporada. Vou falar agora sobre os jogadores que entraram na partida, né? Tem Everton, né? O Everton Maranguape, que jogava ali de lateral esquerdo, meia e tudo mais. Veio para o Cruzeiro em 2010 e acabou ficando no clube até 2013, né? Foi também campeão brasileiro, fazia parte do elenco. Ele disputava a posição ali na lateral esquerda com o Egídio, né? Que inclusive foi recentemente recontratado pelo Cruzeiro para a temporada 2018. Desde que deixou o Cruzeiro, ele foi para o Criciúma, depois jogou no Joinville,
depois foi parar no Fortaleza, um clube onde ele se acertou, inclusive jogando como camisa 10. Ficou 2 temporadas no Fortaleza, aí agora em 2017 ele foi pro Figueirense no primeiro semestre, não teve um bom desempenho, acabou saindo de lá e voltando ao Fortaleza, onde ficou até o fim dessa temporada na disputa da Série C. Outro jogador que entrou naquele dia, e esse eu gosto muito, é Ernesto Farias, tá? Ele ficou no Cruzeiro entre os anos de 2010 e 2011, acabou sendo uma contratação conturbada, porque o Cruzeiro trouxe ele por um bom valor, né? Boa parte da contratação foi paga com metade do passe do zagueiro Maicon, aquele que jogou no São Paulo, que está hoje no Galatasaray. Não teve assim um grande desempenho, né? Foram apenas 6 gols marcados com a camisa do Cruzeiro nas 2 temporadas, e ele era um cara que constantemente ele arrumava problema pelo seguinte: ele é um cara que não é tecnicamente um grande jogador. Acho que aí foi o Cruzeiro que não prestou atenção antes de trazer, né? O Cruzeiro pensou que estava trazendo um Ronaldo Fenômeno e era só o Farias, que era um cara bem limitado tecnicamente. Mas o que esse bicho dava raça em campo era da hora, cara. E assim, ele teve lá nos momentos mais complicados, inclusive eu lembro muito de um jogo de 2011, que foi Cruzeiro 1, Internacional 0, lá na mesma arena do Jacaré. Um jogo que a gente venceu com um gol de cabeça do Farias, que talvez seja o gol que eu mais comemorei na minha vida, porque se não fosse aquele gol ali, pode ter certeza que o 6-1 não ia resolver nada, porque a gente teria jogado a Série B. Depois que saiu do Cruzeiro, ele passou 2 anos no Independiente da Argentina, depois foi parar no Danúbio do Uruguai, e seu último clube, onde ele passou 3 temporadas, foi o América de Cali da Colômbia. Por sinal, no América de Cali ele foi muito bem, ele teve uma primeira temporada boa de 16 gols em 32 partidas, o clube acabou sendo rebaixado, porque o time era ruim mesmo, ele ficou, jogou a Série B, foi o autor do gol que fez o time voltar para a primeira divisão do país, mas agora na temporada 2017 ele sofreu uma lesão no joelho, acabou entrando em problemas lá com a direção do clube, foi até impedido de entrar num treinamento, uma notícia que eu vi assim bizarra, ele tinha contrato, os caras não deixaram ele entrar no clube, enfim, rolou uma treta lá e ele acabou se desvinculando do América de Cali. Hoje ele é um jogador sem clube e a única notícia que eu achei de especulação é que o Estudiantes da Argentina, clube onde foi revelado, teria interesse em repatriá-lo aí para fazer uma temporada de despedida ali. Mas até o momento isso é só especulação, ele é um jogador sem clube no momento, já com seus 37 anos aí nas costas. E o último jogador da lista é José Ortigosa, ele mesmo, Ortigosa aí, que teve participação no 6º gol, né? Ele fez a jogada ali do 6º gol da partida. E como eu havia falado que tinha outro jogador, né, além do Vitorino, que está no Cerro Porteño, é ele, Ortigosa, que está no clube em sua 4ª temporada. Depois do Cruzeiro, né, desde que saiu do Cruzeiro, ele passou por Sol de América, passou pelo Shandong Luneng da China, pelo Ventforet Kofu do Japão e também pelo Atlas do México, mas aí desde 2013 ele está envolvido no Cerro Porteño, onde segue com a sua baixa média de gols, digamos assim, mas para os paraguaios aparentemente tá bom. Para terem ideia, em 2017 ele tem 5 gols em 20 partidas. E nunca foi muito diferente, exceto uma ou outra temporada que é realmente tratada como exceção. Para fechar, vamos falar do comandante, né? Wagner Mancini, que era o treinador do Cruzeiro naquele momento complicado ali, teve a oportunidade de continuar no time em 2012, mas digamos que não recebeu um grande elenco, né, para ter o time de 2012. Era um time tecnicamente com muitas limitações e ele acabou não durando muito, sendo demitido durante a temporada. Depois do Cruzeiro ele passou pelo Sport em 2012, sem destaque, não fez boa campanha. 2013 no Atlético Paranaense fez ótima campanha no Campeonato Brasileiro e chegou à final da Copa do Brasil, sendo derrotado pelo Flamengo. 2014 não foi muito bem no Botafogo, uma campanha ali de apenas 10 vitórias em 42 partidas. Em 2015 ele se reencontrou no Vitória, ficou no Vitória 2015-16. Em 2017 ele assumiu então o compromisso de treinar a Chapecoense, né, de reconstruir a Chape depois da tragédia que aconteceu. Conseguia até um bom desempenho, foi campeão catarinense, conseguiu em 43 jogos 20 vitórias pelo clube de Chapecó, mas acabou sendo demitido de forma meio controversa, né? Assim, muita gente não entendeu muito bem, e ele voltou então ao Vitória, onde fez aí esse resto de campeonato brasileiro. Bom, galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, usa os comentários. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!